que a indústria da difamação anticatólica continue eminentemente explorando lendas urbanas e mitos criados pelo protestantismo, como os adventos das indulgências, o mito da Inquisição. Leiam os dois livros importantes do Henry Cameron, The Spanish Inquisition, e o do Edward Peters, Inquisition. E vocês vão ver que uma coisa é a realidade histórica do que foi a Inquisição, e em segundo lugar, e outra coisa é o mito da Inquisição, que é propagado nas escolas, nos filmes, em shows de TV. Aqui é toda hora você liga aí qualquer show de TV, né, de pastor protestante, estão eles lá falando da Inquisição, dos horrores da Inquisição, dos instrumentos de tortura da Inquisição. Esses instrumentos de tortura da Inquisição são todos inventados. Todos inventados. Todos os historiadores profissionais do mundo sabem disso. Os caras se reuniram, houve um congresso, acho que feito em, sei lá, 92, convocado pelo próprio Papa João Paulo II, disseram, vamos tirar limpa essa coisa da Inquisição. Chamou especialistas do mundo inteiro, de todas as religiões ou sem religião nenhuma, para ver os fatos. Uma das conclusões é esses instrumentos nunca existiram. Isso aí foi inventado no século XVIII, XIX, para fins de propaganda. Né? Segundo a história, a Inquisição matou milhões de pessoas. Bom, faça as contas e você verá que a Inquisição espanhola matou 20 mil pessoas em 400 anos em 12 países. Né? Então você vê que qualquer democracia condena à morte mais pessoas do que a Inquisição. Sem contar que a reforma, em um ano, matou o dobro disso na Inglaterra. No entanto, o mito está aí. Então, a minha pergunta é essa: se os seus argumentos teológicos são tão lindos, maravilhosos, por que você precisa reforçá-los com tantos mitos, lendas, mentiras, lendas urbanas, etc, etc? Outra coisa, o pessoal diz, não, mas quem inventou isso não foi protestante, não foi só protestante, foram os iluministas. Bom, os iluministas começaram 2 séculos depois dos protestantes. Esta lenda da Inquisição foi criada inteiramente por protestantes e simplesmente repetida pelos iluministas. Os iluministas inventaram a sua parte. Tem especialmente 2 mitos que são muito queridos dos iluministas e que esses protestantes não têm culpa nenhuma. Um é o mito de que os conventos católicos estão cheios de cemitérios de bebês abortados pelas monjas. Isso foi inventado no século XVIII. Vocês leem o livro do Paul Hazard, O Pensamento Europeu no século XVIII, está tudo lá. Paul Hazard não é um apologista católico, é talvez o maior historiador da França no século XX. E o outro mito é o mito das monjas prisioneiras criadas pelo Denis Diderot, no romance A Religiosa, do qual fizeram um filme ainda no século XX. Eu não lembro quem foi o diretor do filme, mas foi um filme de enorme sucesso, ganhou o prêmio em Cannes, etc, etc. Eu já contei essa história aqui. Denis Diderot escreveu esse romance dizendo que se baseava em fatos reais, que ele tinha a documentação recebida diretamente da personagem, de seus parentes, na qual uma monja que queria abandonar as ordens monásticas foi mantida prisioneira no convento para que não saísse. E no século XX se descobriu uma documentação, cartas de Denis Diderot, no qual ele confessava que tinha inventado tudo e se divertia muito de estar enganando as pessoas. Porque, na verdade, essa monja, ela não podia ser mantida prisioneira, em primeiro lugar, porque na época havia 4 tribunais eclesiásticos em Paris, onde uma pessoa que não tinha vocação religiosa podia recorrer para ser dispensado das ordens, e a quase totalidade dos pedidos era aceita, porque é óbvio que uma ordem monástica não quer ali dentro pessoas não vocacionadas. Em segundo lugar, a monja em questão, ela não podia ser mantida prisioneira pelo simples fato de que ela era a porteira do convento e ela que tinha a chave. Ela entrava e saía quantas vezes quisesse. Em terceiro lugar, esta monja só saiu do convento durante uns dias para receber uma herança que ela tinha no interior. Mas ela chegou lá dizendo que não tinha herança nenhuma, ela pegou e voltou para o convento, ficou no convento, até que veio a Revolução Francesa, tá certo? E fez aquela matança de monjas, que é relatada no livro, na peça do Jorge Bernanos, O Diálogo das Carmelitas. Ela foi uma das vítimas disso. Ela foi executada pela Revolução Francesa. Então,
Esses dois mitos, o mito dos bebês abortados e o mito da monja prisioneira, esses foram de criação exclusiva dos iluministas. Porém, né, o mito das indulgências, o mito da Inquisição, né, e o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, que é um ridículo sem par, tudo isso é invenção protestante. Outra coisa, quando vem os filmes e shows de TV, eu não fiz a lista dos shows de TV, eu até pedi para o Ted Baer, que é um especialista na coisa, que escreveu, né, um guia do show business americanos, com 4 décadas de críticas de filme, que ele me fizesse a lista completa dos filmes anticatólicos produzidos por Hollywood. É um oceano de filmes, é uma coisa monstruosa. E não é anticristão de modo geral, é anticatólico especificamente. Se você fala, tem algum filme antiprotestante? Eu digo, pode existir, mas eu só vi um na minha vida, que foi Fanny e Alexandre, do Ingmar Bergman, que não era católico, ao contrário. Que era um sujeito, por origem, pertencente à própria igreja que ele estava demolindo. Porque a história, vamos dizer, de um pastor tirânico que mantém 2 crianças escravizadas. As crianças são salvas por um rabino. Então, dizer, um ataque tão violento a uma igreja protestante, eu só vi um, ao passo que contra a igreja católica 6 milhares. Daí o pessoal diz, mas acontece o seguinte, os donos de estúdios são todos judeus. Então isso aí não é coisa de protestante, é coisa de judeu. Eu digo, não é assim. Por quê? Os temas e as histórias e os mitos reproduzidos no cinema são os mesmos que os protestantes inventaram. O sujeito só faz uma versão cinematográfica daquilo. Né? Então, e o impacto dessas coisas na mentalidade popular é muito maior do que de qualquer livro de história. Quer dizer, os historiadores profissionais podem dizer o que quiser. O que vale é o que está no filme. E que os pastores analfabetos brasileiros repetem. E tem pessoa que tem a ousadia de ser meu aluno e ainda seguir o que dizem esses pastores. Esse pastor que não sabe... Você não viu a história do pastor que leu lá que Deus mandou o profeta casar com uma mulher adúltera? E ele entendeu que Deus mandou ele cometer adultério com ela. Porque ele não sabia, ele não entendeu o acento adúltera. Ele leu adultera. Isso está no YouTube. Pastores como esse está cheio no Brasil. E eu não acredito que esses que vocês seguem serão muito melhores do que isso, não. Então, quer dizer, é muita ousadia. Quer dizer, eu venho aqui, eu falo aqui, com a autoridade dos fatos, dos documentos, dos argumentos, da racionalidade, etc, etc. Se daí chega o pastor e diz, eu falo com a autoridade da Bíblia, porque eu estou salvo, eu sou um dos eleitos. E a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo. E vocês seguem, meu Deus do céu, onde tem a cabeça, porra? Como tem a cara de pau de ser meu aluno? Alguns passaram esse tempo todo, não tem sequer o domínio da língua portuguesa ainda e ficam palpitando. Então, ora, se você quer falar em nome da Bíblia, a condição número 1 é que você domine a língua na qual você a está lendo. Se dominasse, você entenderia que saberia, no mínimo, distinguir o que é uma figura de linguagem, o que é uma afirmação literal. Quando Jesus Cristo disse, Deus pode produzir filhos de Abraão com estas pedras. É claro que Deus pode, mas Deus não faz isso. Ele nunca fez. E não tem razão para fazer. Quer dizer, Deus só para mostrar que é o gostosão, falar, aqui a pedra, eu vou fazer um filho de Abraão. Ele pode fazer. Mas isso seria, vamos dizer, uma demonstração de poder absolutamente antiestética, tá certo? E irracional. Então é claro que aquilo é uma hipérbole. Deus faz filhos de Abraão pelo mesmo jeito que faz os filhos de todo mundo, através da fecundação. E ao fazer, vamos dizer, a fecundação de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito, da Virgem Maria pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fecunda o quê? Um óvulo de Maria. Portanto, o sangue de Maria, meu Deus do céu. Não é uma questão teológica. Agora, basta você tentar apreender o sentido
óbvio e patente de uma frase da Bíblia, ou seja, você usar a minha experiência de mais de meio século de manejo da língua portuguesa, né? Para entender o que está escrito na tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, da tradução do João Ferreira de Almeida, que é protestante, se simplesmente usar isso, as pessoas acham que é uma discussão teológica. Eu digo, não, eu não estou proclamando o que eu estou dizendo como dogma da fé. Eu estou proclamando como sentido explícito das palavras. Né? E as pessoas, evidentemente, veja, se não sabem entender o que eu estou dizendo, como é que vai entender o que a Bíblia está dizendo, meu Deus do céu? Por exemplo, quando eu escrevo aquele negócio, eu não estou qualificado para discutir teologia, eu deixo para pessoas mais preparadas. Talvez dentro de uns anos eu entre nisso. Quando eu digo isso, as pessoas não entendem que é uma demonstração de modéstia. Eu não estou dizendo que eu sou analfabeto em teologia. Eu sei muito mais teologia do que as pessoas. Só não considero lícito eu sair proclamando dogmas da fé com argumentos meus próprios. Entendeu? Quando eu proclamo dogmas da fé, é simplesmente o que a igreja falou. Né? Eu não tenho a obrigação de conferir um por um e criar argumentos meus para sustentar isso aí, que seria o que o teólogo faria. Né? Quando a menina lê isto e diz, se o cara diz isso e depois ele dá a opinião sobre teologia, é contradição. O quê? Ele diz, não, é desonestidade. Ele diz, o quê? Quer dizer, porque eu não me considero qualificado para entrar em altas discussões teológicas, isso é, para discutir com teólogos de verdade, eu não posso tentar entender a expressão de uma frase da Bíblia em língua portuguesa?